Em 16 de abril é celebrado o Dia Mundial da Voz. Para comemorar a data e abordar a evolução da comunicação radiofônica ao longo dos 97 anos de história do rádio no Amazonas, estamos exibindo uma produção de 3 episódios com o título A Voz no Radiojornalismo Amazonense, do Repórter Esso ao Repórter Online. O primeiro episódio trouxe uma breve contextualização histórica do rádio no Amazonas, com introdução ao processo de modificação na produção e no consumo de conteúdos. E neste segundo episódio, profissionais analisam as transformações no rádio amazonense. Este projeto é viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. O jornalista Cristóvão Nonato iniciou a carreira em rádio há mais de 40 anos, na cidade natal dele, Guajará-Mirim, em Rondônia. Ele também se notabilizou na TV Cultura do Amazonas entre 1994 e 2009. Mais recentemente, o profissional trabalhou na rádio CBN Amazônia em Manaus entre 2013 e 2018. Ele afirma que os padrões de narrativa ao longo das décadas, além de ditarem tendências, eram reflexo da própria comunicação de cada época. Era uma característica mais que necessária, obrigatória, né? E eles tinham, na verdade, uma narrativa que exigia muito isso, né? Uma pronúncia quase caricata para poder ficar clara a pronúncia dos R's, dos F's, o rigor, a linguagem e a língua. Exigia muito isso. E o tom de voz era obrigatório, não era nem opção, não. Agora, o cara tinha que ser competente também. Tinha que ter faro de notícia, tinha que atender aos critérios do jornalismo ou do radiojornalismo. O próprio jornalista Heron Domingues, um dos profissionais mais famosos a apresentar o Repórter Esso, chegou a dizer que essa função não poderia ser ocupada, nas palavras dele, por um papagaio. Um locutor do Repórter Esso não pode ser um papagaio ou máquina de repetição. Tem que ser um intérprete das notícias que lê. A voz é um dom maravilhoso que deve ser aproveitado em toda a sua extensão. Equivale à cor em suas fortes, fracas, moderadas, excessivas ou impressionantes tonalidades. Ao longo das décadas, principalmente a partir de 1940, o rádio amazonense foi mais do que um meio de comunicação, mas se materializou como um instrumento social de encurtamento de distâncias e de interação social. Quem lembra é o radiojornalista Eduardo Silva. O rádio no Amazonas tem uma história lindíssima. Começando, por exemplo, pelas 3 iniciais, né, que foi a Voz da Bariceia, depois Baré, aqui a Rádio Rio Mar e a Rádio Difusora. Naquela época, as distâncias continentais, as distâncias enormes do estado do Amazonas, o correio não chegava, não tinha internet. A comunicação só era por barco, as nossas estradas são os rios. Então, qual era a forma do interiorano, do ribeirinho, se comunicar com seus parentes aqui em Manaus e lá no interior e vice-versa? Era através dos avisos feitos pelas emissoras de rádio, aqui pela Rio Mar, pela Baré e pela Difusora. Fulano de tal avisa a Dona Maria lá na Costa da Conceição que está enviando não sei o que. Era assim que acontecia. Ele foi um bastião, foi um elemento que promoveu a ligação, a integração entre a capital Manaus e todos os demais municípios e as suas regiões rurais. Os avisos para o interior representaram também uma mudança de paradigmas. Isso porque, para fazê-los, as rádios não utilizavam mais vozeirões, mas sim clareza e até mesmo irreverência. A Rádio Rio Mar, por exemplo, manteve o programa Correspondente do Interior até 2016, às vésperas de migrar da frequência AM para FM, sempre aos sábados, meio-dia, com a apresentação do personagem Caboclo Pávulo, interpretado pelo jornalista Tom Claro, que de segunda a sexta-feira apresentava o jornal matinal Primeira Hora na emissora. Eita, meu parente, que eu tô chegando desconformemente para apresentar o programa O Correspondente do Interior. E o senhor me pergunta, quando é, Caboclo? É neste sábado, às 12 horas, O Correspondente do Interior.
O locutor Valdir Correia iniciou a carreira profissional em 1966 na Rádio Baré, após trabalhar em serviços de alto-falantes como o Belo Horizonte, o Progresso e o Constantinopla, além das rádios Cidade Tropical e Rio Mar. Em 1976, foi contratado pela Rádio Difusora, onde permanece até hoje. Valdir Correia conta que o radiojornalismo amazonense perdeu inúmeros talentos que não conseguiram acompanhar as mudanças tecnológicas ao longo do tempo. A tecnologia somou muito para o rádio de hoje, mas tirou de circulação muitos talentos. Antigamente, o primeiro requisito tinha que ter uma boa voz e ser no mínimo um pouco inteligente, porque também você não pegava qualquer um com a voz de besouro, BBB e ia botar para fazer rádio. Tinha que ser bom. Eu não estou falando isso com muita saudade, então é apenas uma realidade. Era realmente boa voz e talento. Se não unisse as duas coisas, não trabalharia, até porque o número de emissoras era também reduzido. Daí você podia escolher. De acordo com o Ministério das Comunicações, o Amazonas iniciou o ano de 2025 com 39 rádios FM licenciadas, sendo 17 na capital Manaus, 45 comunitárias, 42 no interior do estado e outras 11 em processo de licenciamento em janeiro. O radiojornalista Patrick Mota iniciou na profissão em 1992, aos 17 anos, na Rádio Amazonas. Ele cita que o jornal, o qual apresentou durante anos, o Em Cima da Notícia, inaugurou uma nova tendência radiojornalística no estado, com interação entre os apresentadores, opinião e feedback dos ouvintes. Antigamente não se podia nem olhar um para a cara do outro. Se você quer ver como o mundo mudou, Jornal Nacional de antigamente, vamos olhar o caso do Cid Moreira. Era baixar a cabeça e ler aquilo tudo lá e acabou, sequer piscava. Porque aqui no Amazonas nós estivemos aí na vanguarda de tudo isso, em termos de rádio. Então vocês são os donos da verdade? Não, gente. A gente emite opinião, às vezes a gente se equivoca, o ouvinte liga e diz assim, poxa, não achei legal, a gente faz a retificação daquilo também. Mas o importante é que a gente faça com que o ouvinte participe dessa interatividade. Se não houver essa participação interativa, não fica legal não. É uma coisa muito robótica. A parceira de apresentação de Patrick Mota, na época, Odineia Araújo, cita também outro elemento inovador no radiojornalismo, que foi a opinião do jornalista sobre os fatos reportados. Eu acho que assim como a própria vida, assim como a tecnologia, assim como tudo nesse mundo evolui, a forma de apresentação dos noticiários de rádio também estão evoluindo. A gente verifica pela nova tendência do profissional do mercado, a gente sai daquele estereótipo do cara com vozeirão para um cara já mais solto, que também apresenta o jornal e passa a credibilidade. Essa questão da opinião também, da informação, terminou uma informação, faz um comentário. Isso eu acho que é a nova tendência também do radiojornalismo e do telejornalismo. Essa questão de você quebrar a seriedade da notícia te aproxima mais do ouvinte, porque o ouvinte se percebe que você não é aquela pessoa séria, carrancuda todo o tempo. Quando você sorri, quando você fala, conversa com o teu colega, você se aproxima do ouvinte, porque ele se sente muito próximo de você e muito participante daquilo. Ele se sente igualzinho a você. Ele diz, olha, ele sorri, olha, eles brincam. Então, a tendência desse mercado é por aí, a gente está evoluindo. A transformação fica evidente ao colocar lado a lado um trecho do Repórter Esso de 1945 na Rádio Nacional do Rio de Janeiro e outro do Repórter Online, um boletim informativo conciso veiculado de hora em hora na Rádio Rio Mar até o ano de 2017. Atenção, atenção! A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Repórter Online, as notícias da hora. Durante o protesto contra a corrupção em Moscou, o opositor russo Alexei Navalny e centenas de seus partidários foram detidos nesta segunda-feira. E, de acordo com a polícia, Alexei será apresentado a um juiz por violar as regras de organização de manifestações e por se recusar a obedecer às forças da lei.
Mais informações você acompanha a qualquer momento ou na próxima edição do Repórter Online. Repórter Online, as notícias da hora. Neste segundo episódio da série A Voz no Radiojornalismo Amazonense, do Repórter ESSO ao Repórter Online, profissionais do rádio falaram sobre os 97 anos de transformações no rádio amazonense. E no terceiro e último episódio, você vai conferir a visão de estudiosos e profissionais de outras áreas sobre o uso correto da voz e como ocupar espaços em rádio que são concessões públicas a partir de projetos e iniciativas. Produção, apresentação e edição: Gessilene Salles e Bruna Elander. Este projeto é viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.